Esse sistema financeiro do Brasil, ele é o maior atraso e o maior inimigo da sociedade. O que tem que ser feito? Romper com esse cartel. Como esse sistema financia a mídia, como esse sistema financia o presidente da República, os governadores e os políticos de forma geral, jamais será atacado e você vai ouvir alguma crítica a ele. É como se o sistema financeiro fosse soberano, estivesse acima do bem e do mal e que não compete discutir se ele cobra muito ou pouco. O fato central é o seguinte: se você examinar as taxas de juros que são cobrados pelo sistema financeiro, último dado é de agosto, pela ANEFAC, que é a entidade que acompanha isso em detalhe, você vai verificar que o cartão de crédito tem uma taxa média de juros de 350% ao ano. E o cheque especial, uma taxa de 296% ao ano. Ou seja, a pessoa que vai comprar no crediário alguma coisa está pagando mais do dobro e às vezes até o triplo do valor à vista. Esse é o freio da economia. Para você poder comparar essas taxas absurdas com a de outros países, você vai verificar que nos países emergentes essa taxa de juros está da ordem de 10 pontos acima da inflação. Assim, se um país tem uma inflação de 5% ao ano, essa taxa é da ordem de 15% ao ano. Nos países emergentes é assim. Nos países desenvolvidos é melhor ainda, porque essa taxa é da ordem de 3% ao ano. Então, se um preço à vista é 100, a pessoa que mora no país desenvolvido vai pagar 103 se pegar um financiamento de um ano. Tá? Ora, se você tem essas taxas absurdas e boa parte da população é obrigada a comprar no crediário porque não tem, às vezes, o dinheiro que precisa para comprar à vista, ela vai estar sendo simplesmente roubada por esse sistema financeiro. É um roubo legal, mas é um roubo. Nenhum agiota consegue, às vezes, chegar nesse ponto, a não ser a Crefisa, que financia o Jornal Nacional e que financia o Domingão do Faustão, que aplica taxa de 24% ao mês aos chamados aditivados que estão no Serasa, ou seja, estão com seu nome sujo. Para limpá-los, ela cobra essa taxa absurda que corresponde a 1.220% ao ano. É isso, esse é o roubo que existe. Nós temos 4 bancos no Brasil, que são os maiores, que são o Itaú, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Eles dominam 80% do mercado financeiro. Essa turma age em termos, vamos dizer assim, quase como um cartel. Quando você vai examinar esses valores cobrados, você vai verificar que são muito parecidos. A Caixa e o Banco do Brasil não se distinguem do Itaú, do Bradesco, do Santander. Né? Elas praticam também taxas de agiotagem. Né? No caso da Caixa Econômica Federal, inclusive na questão do cheque especial, ela é a pior de todas. Né? Essa turma age contra o brasileiro, age contra a população. Romper com esse cartel. Essa é a função do governo. O governo comanda o Banco do Brasil e a Caixa, e o governo pode perfeitamente orientar esses bancos a praticarem taxas minimamente civilizadas. Eu não estou falando de reduzir para o nível de 10 pontos acima da inflação, que nem fazem os países emergentes. Mas, por exemplo, digamos que eles cobram 50% de taxa de juros. Não os 350 ou 300, mas 50%. Você teria uma diferença enorme no crediário. Você teria a possibilidade, ao fazer isso, de atrair um número grande de pessoas. Você poderia tirar muita gente que está com o nome sujo no Serasa, pagando isso e renovando
um empréstimo, mas em bases muito melhores. Isso é perfeitamente possível de ser feito, não depende do Congresso, não tem que negociar com o Congresso absolutamente nada. Você pode fazer isso e, ao fazer isso, você consegue reduzir muito o impacto dos juros sobre os orçamentos domésticos. Você vai dar uma queda nos preços do crediário superior a 60%. É como se os descontos sobre os preços fossem dessa ordem. É o principal elemento de combate à inflação. É a redução de preços forte na economia. Como ninguém fala sobre isso, as coisas vão continuar. Ou seja, o governo baixou um pouco a Selic, está na ordem de 7,5% agora, mas a inflação está em 2,5%. Então você tem ainda 5 pontos de diferença entre a Selic e a inflação. É a mesma coisa que você ter 6% de inflação, como tinha vários anos atrás, e cobrasse uma Selic de 11%. Na realidade, a Selic no Brasil sempre foi muito elevada. A Selic do mundo, em geral, ela está no próprio nível da inflação. Então, se um país tem inflação de 5%, a Selic deles, a taxa básica deles, é 5%. Se a inflação é 0%, a Selic deles é 0%. Olha o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em vários outros países, que têm racionalidade na cobrança de taxa de juros, naquilo que é dívida pública ou naquilo que vai para os clientes, pelos bancos. Quando você consegue fazer isso com orientação, você está contribuindo para tudo, porque a massa salarial não muda. Não é que eu estou falando você precisa ganhar mais ou menos, você vai ganhar a mesma coisa. Digamos que não mude nada. Digamos que não mude, não caia o desemprego. Digamos, porque eu quero que caia o desemprego, eu quero que melhore os salários para a atividade da economia se desenvolver mais firmemente. Mas digamos que não, que seja a mesma situação. O que acontece? Uma pessoa com o seu ganho, com aquilo que ganha, ela vai poder comprar no crediário e vai gastar muito menos. Gastando muito menos na prestação, ela vai fazer o quê? Vai poder comprar outras coisas. Ela vai ativar a economia de outras formas. Ativar a economia significa mexer com o comércio, botar o comércio para funcionar mais, o comércio funcionando mais, funcionam os serviços, funciona a produção, funciona a agricultura, vai ter mais gente consumindo melhor, tudo vai ser melhor. Então isso é possível, perfeitamente possível, e é um absurdo que não esteja sendo feito. E não está sendo feito é porque nós temos um sistema financeiro que rouba o brasileiro, que rouba muitas empresas pequenas e médias e que está sendo o grande atraso na economia brasileira. E esse governo Temer é um governo de banqueiros, é o governo de Meirelles, que é um banqueiro, é o governo de Ilan Goldfein, que é outro banqueiro que está no Banco Central. Esse golpe que foi dado na economia brasileira colocou claramente os banqueiros na testa do governo. Sobre isso, eu não perdoo nem Lula, nem Dilma, nem nenhum dos anteriores, porque todos se submeteram a esse assalto à mão armada sobre a população brasileira, que são esses grandes bancos. Isso tem que ter um fim. Como isso não vai passar na mídia, eu apelo a vocês que estão nas redes sociais que divulguem isso, porque é fundamental. Senão nós vamos ficar girando que nem peru, em véspera de Natal, sem ter um horizonte definido, sem ter um rumo para tirar o país dessa situação. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando, indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.